Paz do Senhor Jesus. Sou o pastor Eliseu Fausto e estou iniciando o primeiro dia de exposição no livro de 1 Samuel. Nosso último encontro foi na exposição do livro de Números e durante aqueles dias fui muito edificado com toda a demonstração de amor e fidelidade de Deus para com o seu povo Israel. Mas também fui muito impactado com a forma como o povo demonstrou sua infidelidade diante do fiel e amoroso Deus. E devido às muitas desobediências, muitos males foram enviados no meio do povo. E todos aqueles episódios nos fizeram entender que nosso Deus é tanto amor, misericórdia e graça quanto severa justiça. É interessante que no livro de Samuel, o mesmo povo que vem desde o livro de Gênesis sendo atendido por Deus, também é retratado aqui e em forte semelhança ao período de Números. Sei que você já viu no livro de Juízes que o povo não melhorou desde o livro de Números. Na realidade, eles tiveram uma piora gigante depois da morte de Josué. E ainda que aqui em Samuel eles já estavam estabelecidos na Terra Prometida e já tinham até um lugar específico para a adoração, a atitude deles não é muito diferente, como você verá. Bom, para deixar você bem a par do que será comentado nesses 9 dias de exposição, vou explicar alguns detalhes introdutórios sobre o livro. Detalhes como o porquê do livro receber o nome de Samuel, o período aproximado da escrita, o período do livro, o propósito pelo qual foi escrito e uma breve descrição dos pontos mais importantes para a sua memorização. Tudo pronto? Então vem comigo. O livro recebe o nome de Samuel, pois foi ele quem escreveu os registros contidos aqui. Essa informação você pode conferir no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 29 e versículo 29, onde está escrito: os atos do rei Davi, tanto os primeiros quanto os últimos, eis que estão escritos nas histórias registradas por Samuel, o profeta. Assim, o próprio autor sagrado confirma que Samuel, o profeta, escreveu esse livro. Porém, sabemos que Samuel morreu ainda antes que o rei Davi ascendeu ao trono, certo? Então, segundo a tradição, os profetas Natã e Gade foram os que deram continuidade aos registros. O período em que Samuel inicia a escrita pode ser datado aproximadamente no ano 1010 a.C., mas a conclusão do livro não podemos afirmar. O propósito do primeiro livro de Samuel foi fornecer um relato histórico do período em que o povo de Israel passou pela transição ou mudança de governo, pois saiu do governo teocrático, onde Deus era o único governante, para um governo monárquico, onde um monarca, ou seja, um homem, seria o governante do povo. E com essa mudança, você vai observar que o povo, mais uma vez, estava desprezando o governo de Deus, desejando imitar o modo de governo dos povos vizinhos, ainda que Deus, por sua bendita misericórdia, concedeu posteriormente um rei que estava comprometido com as suas leis. Agora que já ficou ciente de quem escreveu o livro e em qual período foi iniciada a escrita, assim como o propósito pelo qual foi escrito, vou traçar uma breve divisão para você compreender melhor todo o conteúdo do livro, ok? Bom, o livro inicia contando a história do nascimento e estabelecimento de Samuel como juiz, sacerdote e profeta. Isso será narrado desde o versículo 1 do capítulo 1 até o capítulo 7. Já no capítulo 8, você vai ver que um outro personagem é apresentado no livro, e o nome dele é Saul, que foi o primeiro rei que governou Israel na instauração do novo modo de governo monárquico. Porém, Saul rejeitou a Deus, pois pensou que não precisava de seguir as orientações divinas e, portanto, foi rejeitado para que um novo rei fosse escolhido por Deus, e esse novo rei foi Davi. E é aí que, a partir do capítulo 16 até o término do livro, quem ganha protagonismo na história é Davi. Bom, agora eu vou revisar com você a divisão que acabei de mencionar. Do capítulo 1 até o capítulo 7, a história de Samuel. Do capítulo 8 até o capítulo 15, a história de Saul, o rei rebelde. E por fim, do capítulo 16 até o final do livro, o rei Davi é o principal personagem da história, mesmo tendo Saul como o rei de Israel. Pronto, agora com esse resumo na mente, você pode me acompanhar tranquilamente na exposição deste livro. Antes deixa eu colocar um tema para essa exposição. Essa tarefa de pôr um tema único no livro de Samuel não é uma tarefa muito fácil. Mas seguindo toda a história que será apresentada aqui, posso tranquilamente deixar o seguinte tema: o nosso Deus é o Deus que escolhe,
que capacita e que reivindica que nossa atitude seja correspondente com a capacitação concedida, pois foi por ter sido escolhido e capacitados por Deus que Samuel e Davi foram grandes homens de seu tempo, mas foi por ter desprezado o chamado e a capacitação concedida por Deus que Saul foi rejeitado. Então, sejamos vigilantes e fiéis dispenseiros em todas as áreas que Deus nos concedeu o privilégio de servir em seu reino, pois, agindo à semelhança de Samuel e Davi, a glória será de Deus e seremos por ele guardados em fé até o grande dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora vem comigo no primeiro dia da exposição do livro, onde iniciarei a primeira parte que trata sobre Samuel, o juiz, sacerdote e profeta. No início do capítulo 1, a primeira informação que recebemos é sobre o pai de Samuel, Eucana. Ele residia nas regiões onde a tribo de Efraim recebeu sua herança na terra prometida. Segundo os estudiosos, essa região ficava a 8 quilômetros de Jerusalém. Ainda que Eucana habitasse na região de Efraim, ele era da descendência de Levi, conforme você pode ler no primeiro livro das Crônicas, capítulo 6, versículo 25 e 26. Portanto, Samuel não era um estranho na atuação do serviço no tabernáculo, pois era descendente de Levi. Segundo o versículo 2, Eucana possuía 2 mulheres, Ana e Penina. Certamente, Ana foi a sua primeira esposa, e por ter sido estéril, Eucana casou-se com Penina para dar continuidade à sua linhagem. Não que essa atitude fosse uma regra deixada por Deus, pois desde o início Deus estabeleceu um casamento monogâmico, ou seja, um casamento entre um homem e apenas uma mulher. Mas, desde Abraão, a prática de se ter uma outra mulher, no caso de esterilidade pela sua primeira esposa, se tornou comum. Foi assim também com Jacó, como vimos no livro de Gênesis. Mas, em se tratando da história de Samuel, o fato de Ana ter sido estéril tinha um propósito definido por Deus para o nascimento desse grande homem, como você verá. Eucana e toda a sua família seguiam criteriosamente a determinação divina de que toda a família em Israel devia subir até a região onde o tabernáculo estava montado para celebrar as festas anuais exigidas. E o local onde o tabernáculo estava montado no período narrado, em que o sumo sacerdote era Eli, continuava sendo a região de Siló, região estabelecida no período de Josué, conforme você pode ler no capítulo 18, versículo 1 do livro de Josué. O capítulo oferecido por Eucana e sua família, relatado no versículo 3, foi o pacífico, pois no oferecimento desse modelo de sacrifício, os participantes também comiam do alimento. E ainda que Ana não gerava filhos para Eucana, e sim a sua esposa Penina, o autor nos informa que Eucana amava muito mais a Ana do que a sua segunda esposa. É isso que ficou claro quando ele repartiu o alimento de comunhão, dedicando a Ana uma porção maior que os dedicados a Penina e seus filhos, conforme os versículos 4 e 5. Mas diferente de Eucana, Penina era como uma rival para Ana, pois a provocava por ser mãe e ter dado filhos a Eucana. E diante desta provocação, Ana não conseguia se alimentar diante de Deus em comunhão com sua família, mas chorava. E mesmo que era consolada por Eucana, não conseguia conter a tristeza que havia em si mesma por não ter o privilégio de gerar filhos, conforme os versículos 7 e 8. Mas Ana não se entristecia apenas diante de sua rival Penina e de seu esposo Eucana. Ela também se derramava em lágrimas diante de Deus por causa de sua esterilidade. A sua tristeza era tão intensa que Ana orava em prantos, em voz baixa, de modo que quem a observava entendia que estava pronunciando palavras inconscientes. Mas, diante de toda essa realidade de provocações de Penina e consolo sem sucesso de Eucana, Ana, em choro copioso, fez um voto diante de Deus, pedindo que ele concedesse a ela um filho. E esse filho seria dedicado como oferta a Deus para o serviço no tabernáculo. O sumo sacerdote Eli não ouviu a oração e nem o voto de Ana, mas somente contemplou o desespero que externamente podia se contemplar, e assim deduziu que Ana estava embriagada. Certamente, Ana ficou nesse estado de choro e oração silenciosa por algum tempo, e possivelmente seja esse o motivo de o sumo sacerdote Eli ter considerado que ela estava embriagada. E para não permitir que a ira de Deus caísse sobre ela ali no tabernáculo, ele decidiu repreendê-la. Mas
Ana humildemente explicou para o sumo sacerdote que não estava embriagada e, portanto, não atrairia a ira de Deus para o tabernáculo, e continua o informando que ela, na realidade, estava derramando sua súplica diante de Deus. É o que você pode ler nos versículos 9 ao 16. O interessante é que, após o sumo sacerdote Eli ter ouvido a explicação de Ana, ele abençoou o pedido dela, e assim ela recobrou o ânimo e se dirigiu aos seus parentes e com eles se alimentou, conforme os versículos 17 e 18. Após todo esse episódio, nos versículos 19 ao 20, Eucana retornou com toda a sua família para a região de Ramá, e lá, como de costume, se relacionou com Ana, sua esposa amada, e ela gerou um filho, que pôs o nome de Samuel. O motivo de ela pôr esse nome é explicado por ela quando diz que do Senhor o pedi. E é interessante que o nome Samuel significa ouvido por Deus, ou mais claramente, alguém que foi uma resposta de Deus. E novamente, tendo completado o ano de subirem à festa do Senhor no tabernáculo, Eucana, junto com sua esposa Penina e os filhos dela, subiram. Mas Ana não foi para ficar com Samuel até que ele estivesse pronto para ficar no tabernáculo, ou seja, após os 3 anos de idade, quando estaria desmamado. A atitude de Ana foi compreendida claramente pelo seu esposo, que desejava, assim como Ana, que o voto que ela tinha feito diante de Deus fosse fielmente cumprido. Inclusive, no versículo 21, você pode ler que o próprio Eucana também tinha feito um voto e estava indo para a festa para cumpri-lo, ainda que não nos foi revelado qual foi o voto e qual o sacrifício que foi oferecido nessa sua subida a Siló. Poderia ter subido na ocasião do sacrifício da Páscoa ou até mesmo na festa dos tabernáculos, não sabemos. No versículo 24, Ana levou seu filho Samuel, que já estava desmamado, para ser entregue ao tabernáculo como havia prometido. E para cumprir seu voto, levou a oferta exigida pela lei, contendo uma novilha, cereal e vinho, conforme o capítulo 15, versículos de 8 ao 10 do livro de Números. Depois que Ana cumpriu o sacrifício exigido pelo voto, ela entregou o menino Samuel a Eli, revelando a ele que ela era aquela mulher que tempos atrás tinha estado ali em oração. E como ele não sabia o que Ana estava pedindo naquele dia, como eu mesmo falei, você pode ver no texto, Ana esclareceu para Eli que foi por Samuel que ela estava em oração. E Deus, com a bênção do sacerdote, havia concedido seu pedido. E essa revelação de Ana foi recebida com louvor e adoração a Deus ali no tabernáculo. E com essa descrição dos detalhes que envolveu a história de Ana, o nascimento e a entrega do menino Samuel no tabernáculo, o capítulo 1 se encerra. No capítulo 2, do versículo 1 até o 11, Ana apresenta a Deus uma oração de agradecimento pela bênção alcançada. Nos primeiros 3 versículos, Ana expressa sua alegria em ter confiado no poder do Senhor, que é um Deus santo, poderoso e que não aceita que os soberbos e orgulhosos se apresentem diante dele, pois em sabedoria pesa todas as atitudes humanas. Nos versículos 4 ao 8, Ana declara que quando alguém reconhece a sabedoria divina e confia na sua força, assim como ela fez, essa pessoa desfrutará da parte de Deus força quando se sentir fraca, se sofrer por falta de alimento será saciada, filhos em abundância caso seja estéril, diferente daqueles que negligenciarem ao Senhor, perderão as suas forças, terão falta de alimento e sua fertilidade será enfraquecida. No versículo 9, Ana declara que Deus guarda os seus santos para que não venham tropeçar, mas aqueles que pensam serem independentes de Deus perecerão. E para finalizar a sua oração, no versículo 10, Ana declara que ninguém que contenda contra o Senhor vencerá, pois ele é quem governa sobre os céus. E finaliza declarando a bênção de Deus sobre o seu rei, o seu ungido. Ainda que em Israel não havia rei algum, Ana, inspirada por Deus, profetiza que o Senhor exaltará o seu rei, o seu ungido, certamente se referindo ao reino poderoso do Messias. O versículo 11 declara que após todo esse momento glorioso do cumprimento do voto de Ana, da entrega de Samuel no tabernáculo e da oração de Ana que acabamos de mencionar, Eucana voltou para sua cidade em Ramá e Samuel ficou servindo ao Senhor, auxiliando a Eli no tabernáculo. A partir do versículo 12 até o versículo 17, algumas atitudes reprovadas por Deus eram praticadas pelos filhos de Eli, que eram os sacerdotes da época. Os versículos 12 ao 14 descrevem que os filhos de Eli
escolhiam as partes que desejavam comer do animal sacrificado, não importando qual o sacrifício fosse. Eles escolhiam o que queriam comer, como se estivessem participando de um churrasco em família. Já os versículos 15 ao 17 descrevem que eles escolhiam as partes que desejavam comer dos animais oferecidos antes mesmo que esses animais fossem oferecidos no altar. E se algum israelita questionasse a atitude deles, eles estavam dispostos a obrigá-los a conceder o que estavam desejando comer. Deus havia prescrito quais seriam os sacrifícios que parte do alimento ficaria para os sacerdotes e quais sacrifícios seriam totalmente consumidos no altar. Mas os filhos de Eli não se importavam com as exigências prescritas por Deus. Antes de continuar descrevendo sobre o mau sacerdócio dos filhos de Eli, os versículos 18 ao 21 nos apresentam uma pausa, onde a esperança é colocada sobre o menino Samuel, pois ele, ainda que pequeno, já estava sendo considerado por Eli como um sacerdote. É isso que se entende quando o versículo 18 descreve que Samuel vestia uma estola sacerdotal. E ainda que Ana não pudesse levar o menino embora, ela de ano em ano confeccionava roupas para o uso dele. E nessas visitas anuais, o sumo sacerdote Eli a abençoava, de modo que Deus concedeu a Ana mais 3 filhos e 2 filhas. Já nos versículos 22 ao 25, o tema do sacerdócio realizado pelos filhos de Eli e a sua postura diante da má conduta deles é descrita. Eli, que já era um homem avançado de idade, não disciplinava seus filhos, mas apenas os orientava sobre a desobediência que prestavam diante de Deus. E mesmo diante da orientação de Eli, os filhos dele não mudavam de postura, pois eles já tinham ultrapassado os limites da rebeldia, e Deus estava pronto para vingar a sua santidade. No versículo 26, porém, um contraste entre os filhos de Eli e Samuel é apresentado, pois enquanto os filhos de Eli eram rebeldes diante de Deus, Samuel crescia e era cada vez mais favorecido por Deus e reconhecido por todos os homens. Para confirmar o desejo de Deus em vingar a sua santidade diante da má conduta dos filhos de Eli, Deus enviou um mensageiro até Eli, e através desse mensageiro informou a Eli que por causa do desprezo que ele e seus filhos haviam tratado o serviço sagrado, uma destruição seria ocasionada por eles e eles morreriam ainda jovens, mas essa destruição teria um bom término, conforme os versículos 31 e 32. Ainda que o desprezo pelos serviços sagrados foi realizado pelos filhos de Eli, toda a descendência dele foi considerada culpada pela conivência e mesmo aqueles que servissem como sacerdotes não receberiam mais a proeminência, mas seriam apenas auxiliares do tabernáculo, e o sinal de que Deus deixou para Eli, de que tudo o que o mensageiro havia dito se cumpriria, seria a morte de seus 2 filhos no mesmo dia, conforme os versículos 33 e 34, e esse episódio será contemplado no próximo capítulo. Por enquanto, observe que uma promessa de um sacerdote fiel apontando para Samuel é a descrição que encerra o capítulo, nos versículos 35 e 36. Nesses 2 últimos versículos, uma referência a Davi como ungido que prefigurou o Messias é proferida por Deus através do mensageiro. Antes de entrar no capítulo 3, deixa eu destacar algo com você. Observe que a oração de Ana se encaixa perfeitamente na história de Eli e de seus filhos, pois eles não trataram Deus com a devida reverência e receberam a retribuição que, segundo a oração de Ana, recai sobre os soberbos. E Samuel, como sacerdote fiel, recebeu a bênção dos que se mantêm em humildade diante de Deus. Bom, agora vem comigo na exposição do capítulo 3. Logo no início do capítulo, nos primeiros 4 versículos, um novo contraste envolvendo o menino Samuel é apresentado. Observe que, primeiramente, uma informação de que a palavra e as visões ou mensagens espirituais eram raras nesse período. E logo em seguida, Samuel, o menino que servia a Deus no tabernáculo auxiliando a Eli, recebeu um chamado de Deus. E por não ter conhecimento suficiente para discernir quem estava o chamando, Samuel foi até o sacerdote Eli, que segundo o texto já estava quase cego, e perguntou se ele o estava chamando. Eli nega que o tinha chamado, e isso ocorreu por 3 vezes até que o velho Eli decidiu orientar o menino Samuel sobre a possibilidade de que a voz que estava ouvindo seria de Deus, e, portanto, Samuel devia se mostrar disposto a obedecê-lo. E a partir do versículo 10, quando Samuel já havia recebido a orientação de Eli, Deus novamente chama o menino, e ele respondeu atentamente à voz de Deus.
A mensagem que Deus entregou a Samuel se referia ao julgamento que cairia sobre Eli e os seus filhos. Deus falou a Samuel que, devido aos vários pecados cometidos pelos filhos de Eli, sem a devida correção de seu pai, esses pecados seriam punidos severamente. Samuel temeu contar para Eli no dia seguinte o que Deus havia dito a ele, em resposta à sua disposição em ouvi-lo. Mas Eli insistiu com Samuel que revelasse a ele o que Deus havia dito, e quando ele ouviu o veredito de Deus, se rendeu em sujeição à soberana vontade do Senhor. Ao que se entende pela continuidade do capítulo, Samuel não recebeu apenas uma manifestação da presença de Deus, pois o texto nos informa que todo o povo de Israel passou a reconhecer Samuel como um profeta a partir de então. E com essa declaração do retorno da palavra de Deus entre o seu povo, que estava sendo iniciada em Israel através do profeta Samuel, o capítulo é encerrado. Você não pode deixar de perceber que houve um grande contraste entre os primeiros versículos deste capítulo e esses últimos versículos. Nos primeiros versículos, vemos que não havia mais a manifestação da palavra de Deus, pois não havia profeta. E agora Deus havia levantado Samuel para ressurgir esta realidade no meio de seu povo. Com isso em mente, vem comigo na meditação do capítulo 4, último da nossa exposição de hoje. Logo no início do capítulo, somos informados que os filisteus e os israelitas decidiram guerrear, mas o motivo propriamente dito não sabemos. Mas, nessa batalha, morreram aproximadamente 4.000 israelitas, fazendo o povo de Israel retornar envergonhado para suas terras. Segundo os versículos 3 e 4, os príncipes do povo foram até o sacerdote Ofni e Finés e exigiram que fossem com eles para a guerra, levando a arca da aliança, pois pensavam que o simples fato da presença da arca no campo de batalha traria para eles a vitória. Porém, ainda que os guerreiros do exército de Israel receberam com grande alegria a chegada da arca entre eles, o resultado não foi o que eles desejavam, pois a derrota foi muito maior do que a anterior. Foram mortos 30.000 homens de Israel, incluindo os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, conforme os versículos 5 ao 11. Com essa informação, se cumpriu a mensagem do profeta entregue a Eli, de que seus 2 filhos morreriam no mesmo dia, como sinal de que sua santidade seria vingada. Um outro mensageiro entra em cena, porém agora não era um profeta, e sim um guerreiro da tribo de Benjamim, que estava com os israelitas na batalha. E tendo chegado em Siló, anunciou o desastre para toda a cidade, que ao ouvir, caíram em grande lamento. E quando ele ouviu o barulho da cidade, como não enxergava e já era da idade de 98 anos, perguntou o que estava ocorrendo, e o mensageiro logo anunciou. Estando sentado numa cadeira onde aguardava ansioso o retorno da arca próximo da entrada da cidade, ao saber que seus 2 filhos haviam sido mortos na batalha, e que a arca tinha sido levada pelos filisteus, não suportou a grande emoção e caiu da cadeira que estava sentado, quebrando o pescoço devido ao estado de obesidade ao qual lhe era próprio. O tempo em que ele julgou Israel como juiz foi de 40 anos. Outro episódio triste ainda foi mencionado no término do capítulo. A mulher de um dos filhos de Eli estava para ganhar um bebê, e quando ficou sabendo que seu esposo Finéias, o seu sogro Eli eram mortos e que também havia sido tomada a arca de Deus, não suportou tamanho sofrimento, sendo conduzida a um parto forçado, e antes mesmo de saber se a criança havia nascido, disse que deveriam chamá-lo de Icabó, que significa sem a glória, pois a arca havia sido tomada dos israelitas e estava em posse dos filisteus. É interessante que você note que nem o sacerdote Eli, e muito menos a mulher de Finéias, se importaram tão grandemente com a morte dele, mas sim com a perda da arca, pois a ênfase do texto, tanto quando Eli como quando a mulher de Finéias souberam da notícia, recaíram sobre quando anunciaram o rapto da arca da aliança. É isso que você pode ler nos versículos 18, 21 e 22. Com esse triste episódio, o capítulo se encerra e com ele a nossa meditação de hoje. Não posso deixar de relembrar o como é importante nosso compromisso constante de fidelidade ao nosso Deus. Foi esse compromisso de obediência e dependência de Deus que fez com que Ana, perseverante, continuasse em oração. Foi esse compromisso de constante fidelidade a Deus e a sua palavra que fez com que Samuel fosse considerado um grande profeta. Mas em contraste com essa atitude de fidelidade, eu pude contemplar junto com você que a infidelidade e a deslealdade a Deus e a sua palavra fez com que Eli e seus 2 filhos morressem drasticamente. O que nos resta? Qual deve ser a nossa atitude diante de tamanha demonstração dessas 2 atitudes opostas?
Ser fiel a Deus e a sua palavra e receber a bênção da perseverança e do cuidado dele, esperando pacientemente no seu grande poder? Ou ser desobediente à sua palavra e ser por ele desprezado? Espero que você escolha a boa e melhor atitude de ser paciente nas dificuldades e perseverante na oração, confiando que o seu Deus, o nosso Deus, virá e com poder nos concederá a vitória, assim como foi com a perseverante Ana. Lembre-se do nosso tema inicial. O mesmo Deus que nos chamou também nos capacita para o seu bendito serviço sagrado. Até amanhã, querendo Deus.